Bom dia. Estamos já no finalzinho de agosto, né? E eu resolvi fazer uma campanha gratuita para Jair Bolsonaro, para presidente do Brasil, né? Estamos cansados, cara. Eu, desde cedo na minha vida, eu sempre priorizei a livre iniciativa, né? A iniciativa privada. Só que é complicado. No Brasil é complicado demais. Aqui se odeia empresário. Essa é uma mentalidade comunista. Não adianta tirar do PT e o Brasil ainda continuar com a mentalidade comunista. Aqui está muito longe do capitalismo, entendeu? Muita gente fala, não adianta se meter em política porque tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, idiota. Os Estados Unidos e a Somália não é a mesma coisa. Então o que é que você quer? Você quer que essa merda desse país vire uns Estados Unidos ou isso aqui vire uma Somália? Isso aqui vire uma Cuba? Isso aqui vire uma Venezuela? As pessoas são preguiçosas, cara. Não gostam de estudar, não gostam de examinar as coisas, não gostam de acompanhar a política. É coisa muito chata. Uma novelinha, um seriado de Netflix? Não, né? Um campeonato para saber o nome de todos os jogadores, isso é interessante. Agora, política que tem a ver com a minha vida presente, a vida dos nossos filhos, as pessoas não procuram analisar, não procuram acompanhar as informações sobre política. Aí depois diz assim, política é tudo ladrão. Não, ladrão é o povo. Que muitas vezes só vê nos políticos uma maneira de extrair algum benefício. O que ele me dá? Não, o político não está para dar nada. Ele está para governar, não é para dar. Então é um problema sério. Eu vejo um problema muito sério no Brasil. E isso já é muito antigo, viu? Para mudar isso tudo. Enquanto nos Estados Unidos o cara abre uma empresa, o primeiro, acho que um ano, não sei se é um ou dois, acho que é um ano só. Ele não paga nada de imposto, é empurrado ele para o sucesso. Aqui o cara, para abrir uma empresa, é uma burocracia do inferno. Os Estados Unidos não tem CLT, não tem carteira de trabalho, bobão. É a nação mais rica do mundo. É livre acordo entre patrão e empregado. Aí, e olha a situação dos Estados Unidos, coitadinho dele. E nós, em vez de protegermos o trabalho, protegemos leis trabalhistas. Para com isso, cara. Daqui a pouco vamos ter um montão de leis trabalhistas maravilhosas. Parece que está no céu. E emprego que importa não vai ter. Né? Aí eu quero ver. Está com a carteira de trabalho, tem uma CLT maravilhosa e não ter trabalho. Esse é o drama. Eu me lembro quando eu tinha restaurante há muitos anos atrás. Por ter um restaurante eu pagava dobrado em tudo. A conta de água, se é uma residência, era uma faixa, se era comércio é dobrado. Quer dizer, e logo o restaurante consome bastante água. Ou seja, isso é quase um ódio. Isso é quase um ódio. Ou seja, você está se atrevendo a ter um comércio, então tome, vou lhe taxar o dobro. Ora, estou gerando emprego. Naquela época eu tinha um restaurante, uma fabricazinha de sorvete. Eu cheguei a ter pessoas que dependiam daquilo, 25 pessoas. E aí você põe isso em 25 famílias. Desde os carrinhos de sorvete, que os caras saem com aqueles carrinhos de sorvete, até quem trabalhava na fabricazinha de sorvete, trabalhava de dia e de noite. Cheguei uma época a trabalhar dia e noite no verão, a fábrica funcionando. Mas, cara, só taxação. Aí o cara usa uma certa cota de energia, bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira... Corta a energia do maldito. É um ódio. O que nós temos é um ódio. Eu estou torcendo mesmo para que... Entendeu? Eu acho que quem vota no Lula tinha mesmo que ter um país para ter o Lula governando, para virar uma Cuba. O problema é que o merda vai me empurrar também para isso. Vai empurrar aquele que não quer. Esse é o problema. Entendeu? Se ele fosse sozinho... Coloca Lula para te governar, diabo. Mas não em cima de mim. O Jair Bolsonaro esses dias falou o seguinte, que se ele foi eleito, perguntaram para ele, você quer entrar para a história conhecido como o quê? Ele falou, eu quero ser conhecido como o presidente mais liberalista, do mercado liberal da história do Brasil.
Isso aí foi muito interessante. As pessoas dizem que ele não entende de economia, né? Ele pode não entender várias coisas. Eu percebo que ele não entende muito mesmo de economia. Mas ele entende as coisas fundamentais da economia. Primeira dela, acabe com os bandidos. O que se perde de dinheiro na mão dos bandidos são trilhões. Aí as famílias vão ficarem mais ricas. As riquezas vão se manter com o trabalhador. E liberalismo econômico, ou seja, incentivar a abertura de empresas, incentivar a produção de bens e não estatais. Para com isso, cara. O Estado não foi feito para ter empresa, tem que vender tudo. Para mim, estatizava até o exército e a polícia. Estatizava não, privatizava. Privatiza tudo, cara, tudo. A França, uma parte do exército dela é privatizado, é chamada a Legião Estrangeira da França. Quer trabalhar no exército? Quanto é que ganha um salário do soldado no Brasil? Um salário mínimo. Vai trabalhar na Legião Francesa, Legião Estrangeira. 13 mil, 15 mil reais. O cara vai pensar, bom, se eu escapar dessa, pelo menos vou ganhar um dinheirinho. Exagerando, né? Um pouco de hipérbole, exagero. Mas, é lógico, justiça, polícia seria o último caso. Mas o resto tem que privatizar. Liberalismo econômico. Entendeu? Olha os Estados Unidos. Olha os países. Imagina se o Brasil tivesse ainda até hoje com a estatal da Telebrás, né? Telesp, as estatais. O país que tem a melhor internet do mundo, se não me engano, é a Romênia. Tem mais de 100 operadoras de telefone. A melhor telefonia do mundo. São 100 operadoras. Vamos liberar para que haja empreendedores. Agora, estatizar. Aí acontece. Será que não dá para perceber? 100 anos de história não dá para perceber isso, pelo amor de Deus? Olha a história da Rússia, da União Soviética, olha a história dos países comunistas. E o Brasil, 4 vezes em seguida, o PT no poder, de viés vermelho. Pô, do cara ficar doido com um negócio desse, rapaz.